Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está escutando. Esse é o podcast de estreia Rua da Margem, aqui no canal Adjuntos. E hoje a gente tem a alegria de receber a astróloga, escritora, poeta Amanda Costa, e que ela vem falar pra gente aqui sobre um livro que é sobre uma das personagens de Porto Alegre, do final ali do século XX, que muito contribuiu para elevar o astral da cidade, né? O livro que eu estou falando é O que o Céu e os Homens me Ensinaram. Astrologia para a Era de Aquário. O subtítulo é Astrologia para a Era de Aquário. De Emma de Macheville Adonemi, que é um personagem assim muito, muito rico, que a gente vai falar bastante sobre ele. E esse livro, tu organizou, é isso, Amanda? Isso, este livro a Adonemi foi escrevendo durante quase 50 anos e ele ficou guardado durante muito tempo. Afinal, ela que nasceu em 1903 faleceu em 1981. Então já dá para ter uma ideia de quanto tempo isso ficou em um lugar muito silencioso, né, para muitas pessoas, mas para nós que tivemos contato com ela, com um constante vínculo com isso, com uma necessidade de que esse material viesse à tona e que mais pessoas pudessem conhecer o trabalho da Adonemi, a história pessoal dela e a importância dessa mulher muito incrível que foi totalmente fora de um padrão, uma mulher fora do padrão da época, né? E que foi astróloga no Rio Grande do Sul nos anos 30. Para você ter uma ideia, né? Uma pioneira da astrologia no Brasil, não foi a primeira, mas uma pioneira, sobretudo essa atividade de uma mulher que não era em mídias, como depois começou a acontecer. E a Adonemi, ela formou uma geração de astrólogos, né, da qual tu faz parte. Isso, alguns que são de uma geração 10 anos, eu tenho 63 anos. Uhum. E muitos dos alunos dela têm na margem de 70 ali, anos. assim, digamos, no final dos anos 60, início dos anos 70, até a morte dela, até né? A morte dela, ela acabou se tornando assim um polo de atração, né? Porque na época dos anos 70, a juventude da época, né, descobriu, né, ou encontrou a astrologia, né, como uma forma de expressão, né, de conhecimento, e a Adonemi em Porto Alegre talvez tenha sido a astróloga que catalisou essa percepção, esse desejo, essa vontade dessa geração, né? E por isso ela se tornou em Porto Alegre também um ícone da contracultura. Exatamente. Né? Porque ela era daquela cultura alternativa de Porto Alegre, dos hippies da época. Até tem uma coisa, tem um episódio que é engraçado, não sei se tu viveu pessoalmente, é que quando essa galera bateu na porta dela, soube que existia tal personagem em Porto Alegre, e aquela ânsia de aprender a astrologia e tal, bateu a porta dela e ela viu aqueles jovens, né? Queriam aprender, né? Sim, mas vestidos assim, usando, né? Túnicas e tal. Batas indianas. Batas e tal. Ela imediatamente se identificou porque a história pessoal dela é muito incrível, né? Ela nasceu numa aldeia na Bavária, em né? Hamhausen, na Alemanha, perto de Munique. E foi criada, passou boa parte da infância numa comunidade naturista. Exatamente, a primeira comunidade naturista e espiritualista da Europa, que fica em Monte Verità, em Ascona, na fronteira
da Suíça com a Itália. E ela conviveu com pessoas... Isso criança, né? Criança. Ela passou alguns anos morando com uma tia dela. Essa tia... Nessa comunidade. Nessa comunidade. Que era uma comunidade naturista? Naturista, de artistas, de intelectuais... Consta que o escritor Hermann Hesse era amigo da tia Jung dele, também teria... O Jung, uma breve passagem por lá, o Laban, muitos pintores, a Isadora Duncan, temos fotos, inclusive, né? Essas não estão aqui no livro, estão algumas outras. Tem fotos desse local, de pessoas lá, né? E no site www.emacheville.net tem muitas fotos da Donemie e fotos também dessa comunidade. E o curioso é que né? quando esses jovens dos anos 70 apareceram na casa dela, ela, de alguma maneira... identificou neles, até pelas roupas que eles usavam... Que era semelhante, aquele ambiente que ela tinha vivido quando criança nessa comunidade naturista. De pessoas diferentes, abertas e inovadoras, né? E, além disso, havia uma expectativa também da parte dela de que houvesse uma geração que tivesse essa conexão com a astrologia, com a espiritualidade, com a arte. E quando chegou esse pessoal lá, ela olhou e disse, finalmente vocês chegaram. Estava esperando há décadas. Há décadas. Aquilo estava previsto, principalmente pelo marido dela, que tinha o apelido de Sedaior. É um nome místico, na verdade. Desculpe até a expressão apelido, que não é de acordo com a importância que tem. Um nome místico de Sedaior, que é o Albert Raymond Coster de Macheville. O que significa Sedaior? Tem algum significado? Não? É um nome que tem um significado numa certa ordem da qual ele fazia parte. Mas, pois então ela é criada, criança, nessa comunidade alternativa, né? Vamos lembrar que o princípio do século XX é um período assim, de muita novidade, de muita revolução, de muita efervescência cultural, espiritual, política, inclusive, né? 2 guerras também. Exatamente. É um momento intenso. Ela tem na infância um período com uma certa leveza, mas pouco tempo. Né? Em seguida, estourou a Primeira Guerra Mundial. Né? E o pai dela, que era pastor, ajudava os feridos da guerra, e ela ajudava o pai nessa função. Então, ela passou pela Primeira Guerra ainda na Europa. Ela veio para o Brasil em 1925. Então imagina o que é a cabeça dessa pessoa, né? Tendo sido criada criança numa comunidade hippie, entre aspas, muito antes que os hippies existissem. É uma referência fácil da gente entender. Né? Depois viveu os horrores da guerra, os horrores da guerra. E em 1925 ela vem para o Brasil. Isso. Ela vem com a família? Veio com a família, e ela tinha uma tia que já estava aqui e que residia em Curitiba. O ponto de partida da relação dela com o Brasil é na cidade de Curitiba. Mas só para lembrar um detalhe, né, da questão da passagem da guerra, a vinda para cá, né, e que na casa da família também havia uma frequência de muitos intelectuais. Isso na Europa ainda. Ciências e cientistas na Europa ainda. Ela teve contato com um astrônomo na sua adolescência. E esse astrônomo tinha um telescópio instalado no telhado da casa dela, em algum terraço, e com ele ela conversava e ele ia Isso despertou nela o interesse pelas coisas também, do céu. Um conjunto de experiências, né? E tudo muito intenso numa fase inicial de vida. E ainda muito jovem, ela vem para cá em 1925, então ela nasceu em 1913, ela está com 22 anos. E aqui ela vem a conhecer aquele que se tornou o marido dela. E que foi também um professor. Que é um francês, né? Que é um francês, ele era músico. Qual é o nome dele? Albert Raymond Coster de Macheville. O Sedaior. E ele era espala de orquestra. Conde de Macheville. Conde de Macheville. Ele era... Como ele era? Espala, o violinista principal das orquestras. E ela era cantora lírica, assim, de modo mais lúdico, não como profissionalmente, mas ele já atuava em orquestra. Ele chegou a tocar
no Rio Grande do Sul, em várias orquestras. Quem conhece um pouco mais essa parte da história do Sedaiora músico é o Arthur de Faria. O grande Arthur de Faria. Que estuda a história da nossa cidade, da música aqui e tal, né? Ele sabe mais do que eu sobre essa parte, inclusive. Mas olha o peculiar da coisa toda, né? Em Curitiba, ela saiu para dar uma volta na rua, natural, voltou, e quando ela voltou para a casa da tia, ela encontra lá o Alberto. Né? Sendo que o Albert, antes dela chegar, havia chegado na casa da tia. Ele era bem mais jovem do que ele, né? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos mais jovem do que ele. A diferença de idade. E que ele havia visto na mulher, na rua, a mulher com quem ele ia se casar. Ele chegou e disse para a tia dela isso. Né? Sem saber que ela... E ela olhou para ele e pensou assim, mas que engraçado, né? Talvez essa seja a minha sobrinha. E realmente... e os dois se encontraram e foi um negócio assim, deve ter saído do raio X, sei lá. Um encontro cósmico, uma coisa muito especial. E eles se apaixonaram e começaram a conviver e a ter muitas trocas no sentido de conhecimentos, tanto dos mistérios, do culto, da espiritualidade, da meditação. Uma troca muito rica, tanto no sentido da experiência de vida que ele já tinha, e ela também, para uma jovem, ela já tinha uma experiência, uma bagagem, né, cultural, musical. De vida, né? E de vida, de experiência. Ela diz aqui no livro, aqui na página 51, eu tinha 22 ou 23 anos de idade, deixei tudo, casei moça, filha de pastor protestante, alemã, com um sábio de 53 anos, francês, filósofo, violinista, astrólogo, entregando-me de corpo e alma esse ideal 2 meses depois de eu ter chegado na nova terra. As coisas aconteciam muito rápido com ela, né? Muito rápido, uma aquariana, né? Uma aquariana em alta velocidade, uma aquariana com ascendente em Libra e tendo na casa 1, junto ao ascendente, o planeta Marte, que tem essa característica de velocidade também como aquário. De fazer as coisas acontecer. Fazer acontecer, da ação, do dinamismo. E aquário é uma visão de todo, do coletivo, de liberdade, de fraternidade e de igualdade. E em seguida eles vão para o centro-oeste, para Goiás, eles vão morar numa... Há uma ideia de desenvolver, de retomar as comunidades e ficar lá, mas o clima, as acomodações eram muito complicadas, teve muita chuva, enchente, perderam uma biblioteca inteira e... Ela teve dificuldade também com o parto do primeiro filho e aos poucos eles foram vendo que eles precisavam ficar num centro maior. Agora, tu imagina o que era o centro-oeste brasileiro no final da década de 1920. Sim, Brasília foi construída em 1960. Exato, para ter uma ideia. Para ter uma ideia, o ano que eu nasci, inclusive. E aí eles voltam para Curitiba e acabam vindo para Porto Alegre. Eles vêm para Porto Alegre só em 1900 eu sempre fico na dúvida do ano. Aqui eu tenho como 1931 pela primeira vez. É isso aí. Depois vão a São Paulo, ficam um tempo em São Paulo e retornam em definitivo a Porto Alegre em 1939. E aí ela já tinha tido 4 filhos, não, 5 filhos. 5 filhos, 4 homens e uma mulher. Né? Aí ele morre em 1943 aos 72 anos de idade. No ano seguinte, ela se casa com o egiptólogo e astrólogo Walter Klippel. Isso. Com quem teve mais 2 filhos. São gêmeos. Os gêmeos Altair e Áquila. Isso, E o Altair e o Áquila estão vivos ainda, bem fortes, e ainda é viva também a Urânia. Urânia é um nome dos muito filhos, peculiar, né? Que é a musa da astronomia na mitologia. Mas aí ela fica em Porto Alegre, morando em Porto Alegre. Sim, ela veio para Porto Alegre no início dos anos 30 e fica desenvolvendo o trabalho dela. Exatamente. Um dado importante é que foi o Sedaiora que, de certa forma, alfabetizou a Dona Emi astrologicamente. Ele deu as noções, ele fez o mapa dela logo que se conheceram
E isso já antes dela vir para cá, né? Ela já vinha estudando desde o início com ele. Ele fez uma Antes de vir para Porto Alegre? Antes de vir para Porto Alegre. Logo que a relação começou, ele fez um mapa astrológico dela e viu que ela tinha um talento, digamos assim, um dom para astrologia, e que ela seria uma pessoa que abriria um espaço, né? Abriria cabeças na América do Sul, especialmente no Brasil. Então ele passou as informações essenciais da astrologia e disse: tu não precisa ler nenhum livro, não deve ler nenhum livro, eu vou te transmitir os fundamentos e tu vai fazer uma astrologia própria. Tu vai criar a tua própria astrologia, a tua forma de abordar. E foi assim. Quer dizer, ela aprendeu planetas, signos, casas, aspectos, que, digamos assim, é o beabá da astrologia. As ferramentas básicas. As ferramentas básicas, existe uma estrutura, uma sintaxe, uma forma disso acontecer, e ela começou a fazer mapas de pessoas, que é a melhor maneira de aprender astrologia, assim, é fazer o teu próprio mapa, estudá-lo, e estudar mesmo, né? Não é só ficar preso em teorias, é observar os movimentos dos astros com as efemérides, que são as tabelas, calcular o teu dia a dia, os teus anos, os teus ciclos, e observando isso, e é assim que ela nos ensinou também. O que tu diria assim, o que diferencia, né? O que caracteriza assim, a astrologia da Dona Emi? O que diferencia de uma visão mais tradicional? Não se prender a teorias e dogmas. O simbolismo que é da astrologia, ele também é ligado a outras formas, outras mancias e outras formas de ver o mundo. E ela tem um fundamento espiritual muito forte também, não necessariamente religioso, embora ela também tivesse essa ligação com a religião, até não necessariamente ligado a uma religião em particular. Né? Mas uma visão humanista e de amor universal. E de não ser uma coisa muito determinista também, né? Nada fatalista. Essa visão determinista, ela faz parte, aliás, de todas essas formas o tarô, os búzios, a leitura de borra de café, né? Tudo isso tem tanto a visão do momento e os perfis das pessoas, como também a ideia de uma prospecção e também uma retrospectiva, tanto tu olhar para o futuro quanto o passado. Aliás, eu estava... Porque afinal o tempo é relativo. O tempo é relativo, né? Já dizia Einstein, né? Depende do ponto de vista, né? Assim como quem está ouvindo o podcast agora pode ser em qualquer horário, em qualquer lugar também. Exatamente, né? E eu estava vendo no livro que o livro aborda justamente algumas questões mais ou menos ligadas a isso, como discutir fé ou ciência, né? Destino ou livre-arbítrio. Quer dizer, a Dona Emi relativizava essas questões, discutia essa ambiguidade, digamos assim, né? E muitas vezes outros não a entendiam justamente por ter essa visão mais aberta, mais intuitiva e muito mais flexível também. E aí então ela chega aqui na década de 30, né? E ela é descoberta pela revista Planeta, né? Nos anos 70, 80. Em 70, na verdade, ela não foi descoberta pela revista Planeta. Eu digo assim, a opinião pública. Opinião pública, ela foi através do Bola, o Antônio Carlos Bola Arres, que tem uma formação de jornalista, embora atuou como tal, mas também se apaixonou pela astrologia. Ele era um discípulo dela também, não? Sim, Mas foi ele que levou o conhecimento dela até os meios de comunicação? Sim, isso é algo que esse mérito é fundamental que se dê ao Bola, que é uma espécie de filho da Dona Emi, de certa forma, como todos nós que estudamos com ela, né? Os filhos dela mesmo diziam que ela tem muito mais filhos do que os 7 que ela teve, porque todos nós que aprendemos com ela, né, a astrologia, e que formamos um vínculo também. Né? Então, em 1975, ela publicou um artigo na revista Planeta, que a astrologia é uma teoria revolucionária. No tempo que a revista Planeta era ainda uma edição pequenininha, vocês não estão vendo, mas eu estou mostrando aqui para o Foguinho, um livrinho quadradinho, né?
E era uma revista muito lida nos anos 70 e pelas pessoas que se interessavam por essa área. Exatamente. Né? Aquilo que a gente estava falando, que nos anos 70 a juventude da época tinha esse interesse, né, na cultura oriental, na astrologia e tal. Talvez tenha sido até por esse artigo que o pessoal chegou a ela, não? Talvez fora do Rio Grande do Sul, sim. Porque aqui era algo algo bem local, de pessoas que aqui viviam e que Mas eu digo, a descoberta dela pela juventude da época, né? Se deu espontaneamente, se deu no boca a boca. No boca a boca, entre clientes que eventualmente também tinham filhos, e aí a notícia foi se propagando, além de um interesse crescente daquela época. E acho que tem uma coisa também dessa cidade, né? Desse lugar, do Paralelo 30, que, de certa forma, é um campo fértil para esses interesses. Agora isso diminuiu um pouco, né? E a astrologia também está muito mais propagada do que antes, até mesmo na época que eu comecei a estudar, que foi em 75. E quando eu comecei a estudar, em seguida eu já ouvi falar sobre ela. Então era assim que a gente tomava conhecimento da existência da Dona Emi, através de outras pessoas. E ela dava aula em casa? Dava aula em casa. Era na Rua Tiradentes? Na Rua Tiradentes, agora já... Sabe que eu morei na Rua Tiradentes, mas nos anos 80, né? E ela já tinha falecido, mas tinha essa coisa, essa rua é a Rua da Dona Emi, então tinha uma coisa assim, um astral assim diferente. Do Hospital Moinhos de Vento, né? Isso. Era um sobrado e tinha uma garagem, e nessa garagem é que a gente tinha as aulas. Uma garagem com uma mesa comprida, meio parecido com a Última Ceia. Né? Eu cito a Última Ceia até porque faz parte das ideias. Pois é, ela tem um estudo sobre a Última Ceia, né? Do Leonardo da Vinci. Que é um tratado silencioso de astrologia. Não consta que o Leonardo tenha sido astrólogo, mas ele sabia muito astrologia. Há controvérsias. Inclusive os biógrafos não colocam essa experiência. E tampouco o livro mais recente, o Isaac, me foge o sobrenome, Isaacsen, desculpe o nome, mas é um livro, uma biografia muito boa, mas nem sequer passa por essa... Biografia do Da Vinci. Do Da Vinci, e nem sequer menciona essa relação que existe deste quadro com a astrologia. Fala talvez de outros quadros e astronomia, das órbitas planetárias, né? Até no quadro da Gioconda, da Mona Lisa, né? Mas no quadro da Última Ceia nós temos os 12 apóstolos com biótipos, com gestos, com formas, não só a aparência daquele signo, daquela pessoa de acordo com o signo. Sim. Da direita, em vez de ser da esquerda para a direita, como a gente lê, da direita para a esquerda. Então a gente vai ter o Áries bem à direita e logo do lado do Cristo, depois que passa o Cristo que fica bem ao centro, a gente vai ter o signo de Libra. Quer dizer, cada apóstolo representaria um signo. Cada apóstolo representando um signo e a sua ordem na mesa, de acordo com esses signos, as características físicas e a expressão que reflete um comportamento também, um modo de estar no mundo, de se manifestar de acordo com as características dos signos. Então, por exemplo, o Áries, que é o primeiro bem à direita, ele tem um gesto forte e vigoroso com a mão, como se ele empurrasse ou usasse uma espada, que é uma característica de Áries, o guerreiro, e Libra, que é o oposto complementar do outro lado, tem uma expressão feminina e a cabeça pende para o lado, quase como se recebesse aquela força que vem lá do Áries, né? Como uma balança que se embala, que ondula e que, de certa forma, também equilibra aquele gesto impetuoso do Áries. E essa relação complementar é muito a base, né, da astrologia da Dona Emi. Exatamente, luz e sombra. O livro, que, aliás, é o livro. Eu ia falar. Ela publicado em vida. Ela publicou um livro em vida. Se chama Luz e Sombra. Lançado em 1980. Aqui. Luz e Sombra, Elementos Básicos de Astrologia. Lançado em 1980, que é ela morreu no ano seguinte. Ela morreu em 27 de dezembro de 81.
Mas a partir desse artigo na revista Planeta, ela passa a participar de simpósios, congressos e tal no centro do país. O artigo na revista Planeta e também, através do Bola e outras pessoas, a criação da Escola Júpiter em São Paulo. E essa edição que tu está vendo aqui até não é a primeiríssima. Essa aqui já é uma segunda edição. A primeira se chamou Elementos Básicos de Astrologia. E a capa é justamente a Santa Ceia, né? Esse livro foi desenvolvido a partir das apostilas que ela usava em aula para nós, foram organizadas e publicado somente em 80, as aulas já são bem anteriores. Eu comecei a estudar com ela, conheci pessoalmente em 77 e comecei a participar datilografando cartas e consultas e transcrevendo. E como é que ela era, assim, esse contato pessoal, assim? O que te passou, assim? Nossa, era uma pessoa muito especial e muito acolhedora, natural. Ela era uma mulher muito forte, mas com uma energia feminina muito presente também nesse sentido afetivo, sem nada de melosa, assim, era bem... Alemã, né? Mas dependia, claro, também de como cada um se interagia com ela. E surpreendia a receptividade, a abertura com que ela nos recebia, principalmente nós jovens. Né? Quem mais que participava? A gente está acostumado a ficar, os jovens, né? Quem que vai dar bola, né? Um piá, assim, né? Mas ela, muito pelo contrário, ela tinha uma atenção, ela olhava para a gente com atenção fixamente. Então, a primeira vez que eu a vi, primeiro eu ouvi falar sobre ela. E com pessoas que... Foi na Oswaldo Aranha que tu ouviu falar sobre ela, não? Não foi na Oswaldo Aranha. Eu acho que a primeira vez foi em Torres, conversando com um amigo que já nem está mais aqui nesse planeta, o Nani. E o Nani me falou muito sobre ela e me deu várias dicas astrológicas e tal. E eu me lembro que eu voltei daquele verão decidida a estudar astrologia. Isso deve ter sido o verão do início de 1978, que eu já conhecia, de ouvir falar, já tinha visto, porque eu fui na casa dela levar um pão integral com um namorado. Esse meu namorado trabalhava numa padaria, das primeiras padarias de coisas integrais e vegetarianas de Porto Alegre, que era ali na Doutor Timóteo. Tinha a Dona Edith de Trave, dos iogurtes, a gente até chamava o iogurte. Tu lembra o nome da padaria? Nossa, agora me deu um branco. Não tem problema. Eu me lembro do nome de uma outra, né? Porque a gente dizia padaria do Carlinhos e da Aninha, que era um casal que eram os donos da padaria. E trabalhava na padaria o Ike Gomes, que é meu amigão, assim até hoje, brother. Eu apresentei a Heloísa para ele, que é a mulher dele, minha amiga. E o alemão, que era meu namorado, trabalhava e era amigo do Ike. Eles tinham uma banda que chamava A Pota, que ensaiava na casa do Carlinhos e Daninha. Olha o que é o circuito. Que é a rede. Aí eu chego lá no final de tarde e aí levem esse pão e tal. Daí eu fui com o alemão levar o pão. Chegamos naquela... Mas ela tinha comprado o pão, é isso? Não, eles davam. Foi um presente. Enviavam de presente para ela, né? Que todo mundo gostava muito dela, era um mimo, né? Então a gente chegou lá, entramos e tal, né? E tinha uma reunião na cozinha, a casa tinha uma cozinha grande, e, sei lá, tinha um monte de gente lá, umas 15, 20 pessoas, tudo em silêncio, prestando atenção naquela senhora, né? E me chamou muita atenção quando eu a vi, não só porque ela ocupava uma posição mais central, mas aí entra um lado assim que alguns vão talvez torçam o nariz. Eu fui muito impactada por ver uma luz muito forte vindo dela, não como se fosse um anjo, nada disso. Uma aura muito, muito vibrante, eu senti uma irradiação muito grande vindo dela. Nesse primeiro encontro? Nesse primeiro encontro, que eu não sabia que ela era a tal pessoa. Porque eu fui com ele levar o pão na casa de alguém, que eu não sabia quem tu era. Nem sabia. E eu cheguei lá, tinha essa reunião, e a gente tinha que ficar bem quietinho, porque estava todo mundo ali, a gente largou o pão e foi embora. E nessa época eu fazia yoga todos os dias, fazia meditação. Na GFU tu fazia? Não, primeiro sozinha, depois eu comecei a ir no GFU. GFU é a Grande Fraternidade Universal. Grande Fraternidade Universal. Era um dos lugares que todo mundo frequentava naquela época. Tinha a Macro, no centro, e a GFU. A GFU era perto da Independência, né? A GFU era a primeira GFU
Foi na Gonçalo de Carvalho. Gonçalo de Carvalho. E ali começou também a Colmeia. Ali começou a Colmeia. Tu vê que tudo tem a ver com tudo, né? E são essas pessoas que estão na cidade. Muitos já se foram e outros estão por aí. Quem mais? Quais outros astrólogos, né, da tua geração que ela formou? Além do Antônio Carlos Bola Arres, né, a Cláudia Lisboa, que é uma astróloga muito conhecida. Que hoje está em São Paulo, né? Agora ela está em São Paulo, mas ela ficou bastante tempo no Rio de Janeiro. E então esses dois têm especial destaque. Os dois, aliás, foram para o Rio, né? Tem também o Ricardo Lindemann, que é presidente da Sociedade Teosófica, acho que ainda não tenho certeza da informação, faz tempo que eu não o vejo. A Graça Medeiros. A Lídia Fontoura, isso. A Loreta, que é depois um pouco. Muita gente que não passou a praticar astrologia. Aí, que é em memória, né, o Felipe Reuser, que já faleceu também. O Fábio Mendes, está aí ativo, é um músico e astrólogo, tem uma visão bastante interessante, o Fábio, que estão na ativa, diretamente ligados a ela, né, exceto o Felipe, que já se foi. Eu acho que são essas pessoas, me perdoem se eu esqueci o nome de alguém. E ela em março de 1981, ela faz uma palestra no Teatro do IP. Tem algumas imagens que eu já vi num programa de televisão, que eu acho que era da RBS, né, em homenagem a ela. Lotado o Teatro do IP, um calor, né? Infelizmente a gente não tem um registro completo daquilo, é só um pedacinho de um Super 8 que o filho dela, o Altair, fez. E realmente, assim, o Teatro do IP lotado. O que mostra que naquela altura ela já era uma pessoa muito admirada, né? Muito popular, entre aspas. Conhecida, assim. E todos... Já estava doente na época. Já estava doente, então tu vê que a pessoa doente deu fez uma palestra de 1h e pouco, né, falando. Quando ela começava a falar, ela se empolgava, ela tinha uma potência de vida impressionante. E no site vocês podem assistir, recomendo muito. O site da emacheville.net. Tem uma entrevista que o Bola fez com a Dona Emi em maio de 81. E ela faleceu em dezembro. Olha só, ela né? Tá com um turbantezinho, nada de querer parecer mística, nada. Era porque ela já estava... E agora vamos falar do livro que está sendo lançado, né? O que o céu e os homens me ensinaram, astrologia para a era de Aquário, né? Aqui diz que a publicação do livro foi a realização de um sonho da Dona Emi, né? Uma edição que é de caráter independente, com uma equipe aquariana. Tu és aquariano também? Não, eu sou geminiana, mas tenho lua em aquário. Ah, tá. Um trabalho colaborativo de resgate e preservação do legado da memória da Dona Emi. E o Bola também participa da organização do livro? Sim, o Bola, principalmente nós três, o Bola, o Aquila Klippel, que é um dos filhos dela, e eu. Eu entrei principalmente nessa parte editorial. De editar os textos. De editar os textos, eu fiz... Eu joguei nas 13 posições, né, dos 12 signos mais uma. De ponta a ponta, né? De preparação de originais, de revisão, de reescrever algumas partes que tinham lacunas, coisas que eram um pouco incompreensíveis. Então, foi além de todo o processo a história é mais antiga, né? Porque o livro antes foi... Mas são textos que ela escreveu, assim... pontualmente, avulsamente, e vocês reuniram? Não, ele era um livro pronto. Era um livro pronto. Só que ele precisou de o filho dela, o Howard Macheville, que foi o único que foi astrólogo. Agora tem a bisneta, que está estudando astrologia, está muito interessada, que tem participado de lives que a gente faz no YouTube. Mas astrólogo, por enquanto, foi só o Howard Macheville, o filho mais velho dela. Então, ele fez a primeira revisão, porque ela escreveu à mão esse livro. Olha só. À mão, a lápis, a gente tem os registros, assim, papel esfarelado. Né? E fácil de entender a letra dela. Fácil de entender, principalmente para quem tinha... Os antigos têm né? uma caligrafia, uma né? caligrafia bem, bem clara. Assim, se escrevo uma coisa agora, se eu deixar 2 horas, eu não entendo, porque a gente não está mais... É verdade, a gente não está acostumado. Isso que eu sou repórter. Pois é. Mas bom, até quando eu comecei a escola, eu me lembro que a gente tinha caderno de caligrafia, em 1966, 67, né?
com aquelas linhas para que tu escreva Mas direito. são textos assim com abordagens teóricas ou Não, memórias? é uma mistura disso. São escritos autobiográficos, mas com foco nas ideias astrológicas dela. Então, como que tudo que interessante, começou, né? Então, isso é a nota diferente desse livro. As ideias teóricas dela estão no Luz e Sombra, Elementos Básicos de Astrologia. Esse livro a gente ainda tem um final de estoque também, que quem tiver interesse pode ser. Pois é, quem tiver interesse em comprar esse livro de agora, o que o céu e os homens me ensinaram, ou Luz e Sombra, como é que faz? São maneiras diferentes, mas através do site o contato e a instrução pode ser dada. Então, o Luz e Sombra, em Florianópolis, onde reside o Aquila Klippel, um dos filhos da Dona Emi, nós temos ainda um pequeno estoque. Daqui a pouco mais a gente, se conseguirmos, né, porque isso tudo demanda não só trabalho, como também recursos, né, para que a gente realize isso. A gente até abriu um e-mail Pix, né, para sim, porque é uma produção independente, né? Mas se encontra em livrarias também? Nenhum dos dois. Eventualmente se encontra o Luz e Sombra na estante virtual. Sim, algum sebo e tal. Mas esse novo, O que o Céu e os Homens me ensinaram, ele foi feito e é vendido de uma forma diferente. É através de uma autopublicação numa impressão sob demanda. Ou seja, a pessoa entra num site que é www.livro.vc, de você, e ela entra no site e compra o livro. Então, a gráfica, que é a Prince Story, imprime... Conforme vai tendo as solicitações. A pessoa compra o livro e o livro vai ser impresso para ela e ela vai receber conforme a escolha de correio que ela fizer. Então, isso não gera estoque, né? Me ajuda o planeta também. Claro, é uma forma muito específica. Se facilita, por um lado, dificulta um pouco para a livraria, só que quem tem algum contato com os livros no Brasil sabe como que funciona para o mercado editorial, né? Que os autores não só não recebem, mas a nossa preocupação não é só financeira. A gente fez o livro para realizar o sonho da Dona Emi e para divulgar o trabalho, para que mais pessoas possam ter acesso a essa visão que é muito mais completa e muito mais sensível também. Porque as pessoas decoram que tal signo é assim, ainda mais com esse monte de assim, o assado, que tem esse monte de meme na internet, como que o Áries come, como que ele transa, como que o Gêmeos viaja, sei lá, sabe? A astrologia, muitas vezes... Se fosse assim, sempre um padrão. Era relegado a uma... Todo taurino vai ser comilão. Eu sou taurino, não sou tão assim. É um cara magro, né? É que a astrologia muitas vezes é relegada a uma subcultura, né? A um lixo cultural, né? Não se reconhece uma grandeza, né? Maior nesse saber da humanidade, que afinal só eu consigo considerar o tempo em que já é formulada a astrologia, são 6.000 anos, junto com a escrita. Mas e antes da escrita? Tem lá dos sumérios, onde é sempre um campo minado nessa parte do mundo, né? Assírios, caldeus, no Oriente Médio, África, Egito. E tu também tem o teu trabalho, né? O trabalho próprio, né? Em astrologia. E tu tem um livro, inclusive, sobre o Caio Fernando Abreu, né? A obra do Caio, de quem tu foi bastante amiga, né? Sim, tive essa alegria. Eu me lembro quando eu fiz o Esquina Maldita, o livro Esquina Maldita, uma das fontes sobre o Caio, eu conversei contigo, né? Tu me deu alguns flagrantes do Caio, no Oswaldo Aranha e tal. E tu tens um livro sobre a obra do Caio na perspectiva da astrologia. Isso foi uma dissertação de mestrado. Então, depois de pronta a dissertação de mestrado... Sobre qual é a área do mestrado? É literatura brasileira. Na URGS? Na URGS. Depois eu fiz o doutorado também sobre o Caio com outro enfoque. Mas também tem uma pitada de astrologia, porque... Né? Uma vez que a gente entra nessa seara, a paixão é grande, o envolvimento, né? E os esclarecimentos e insights que nos traz também. Porque, por ser esse saber tão antigo,
né, de mais ou menos 6 mil anos, na verdade anterior, se a gente pensar em registros... Pelo menos 6 mil anos. Pelo menos 6 mil anos. O registro mais antigo astronômico até agora é de 32 mil anos. Um osso de mamute que foi encontrado na região de Lascaux, na Europa. 32 mil anos com um calendário lunar. Um sapiens se deu o trabalho de desenhar como a Lua ficava ao longo de um mês. Então, se ele fez isso é porque era importante para a vida dele. Né? Isso está na... E aquelas cavernas lá são calendários cósmicos também, muito mais antigos que Stonehenge, que é super famoso. Stonehenge é novinho, 4.500 anos. Só aquelas isso, cavernas né? têm uns... É um guri. Tem um guri, uns 10, 12 mil anos. E esse osso que registra, né, é quase como fosse, não é um papiro, mas é um osso, né, que resiste ao tempo. 32 mil anos. Né? Então, os caras já, as mulheres, os homens, as crianças, eles já tinham essa observação, claro, em contato com a natureza, vendo o Sol e a Lua, os planetas, a natureza, os animais, as mulheres e os animais engravidando, ficando que nem uma lua cheia na barriga e observando que aquilo que tinha uma semelhança com o processo da Lua tinha um tempo em que aquilo tudo se desenvolvia semelhante ao lunar, tanto na vida do humano quanto de outros animais, porque somos também animais, e no mundo vegetal, e os rios, e as estações do ano, eles precisavam ter uma noção para saber se eles ficavam ali ou se deslocavam para um outro lugar mais confortável. Era como se fosse um guia, né? Exatamente. Levando em consideração a totalidade das energias. Nessa uma relação íntima, né, com a natureza. É assim que a astrologia nasce. E isso não pode se perder. E que a Dona Emi tinha uma palavra-chave, né, da forma da Dona Emi abordar: observação. Atenção. É assim que começa, na observação, e é assim que a gente também vai desenvolvendo e aprendendo, e se aprendendo a astrologia, porque na verdade a gente já sabe. É um conhecimento que está em nós, é só a gente prestar atenção na gente, no mundo que nos cerca, nas pessoas, e aprender através das pessoas. Por isso que o livro tem esse título: O que o céu e os homens me ensinaram. Maravilha. Então, quem quiser conhecer mais sobre a obra, as ideias, né, a teoria, e também, através disso, tentar compreender esse personagem tão rico, né? É um personagem, uma figura humana que eu acho que contribuiu para o engrandecimento da vida espiritual, né, e cultural de Porto Alegre, né? Eu acho que o fato da Dona Emi ter vivido tanto tempo aqui em Porto Alegre, eu acho que é uma coisa que dignifica a cidade, né? É uma alegria. E uma pessoa que abriu muitas cabeças também. Exato, que acabou assim contribuindo. Por isso que eu digo assim, que ela contribuiu para o engrandecimento da vida espiritual e cultural, porque ela passou esse legado, né? E para pessoas como tu e o Bola e tanta gente, né, que bebeu dessa fonte. Com certeza, e a gente quer que as próximas gerações também continuem bebendo dessa fonte. Com certeza. Eu quero te agradecer, Amanda, e dizer que foi muito bom. Tu estreou aqui o podcast do Rua da Margem, obrigada. Aqui no canal Adjuntos. Eu só gostaria de dizer o nome do livro sobre o Caio, que eu não falei. Não falei? Que jornalista é esse que não faz as perguntas? O nome do livro é 360 Graus, Inventário Astrológico de Caio Fernando Abreu. Então não é só para que as pessoas... É pela Libretos, não é? Saiu pela Libretos. Pela Libretos, da Clô Barcelo, do Rafael Está esgotado. Guimarães. Eu e a Clô, a gente está conversando aí para viabilizar de novo, porque Quando que ele foi lançado? Ele foi lançado em 2011. Já faz bastante tempo. E é para quem se interessa pela obra do Caio, para quem gosta de astrologia e para quem gosta de ambas as coisas. Um livro fundamental. E mesmo quem não tem, as pessoas, mas é muito difícil. Não, o livro é bem acessível, porque afinal foi feito para um público que não é conhecedor da astrologia, que são os acadêmicos de letras, mas que isso não os afaste, porque a linguagem é muito acessível, interativa. E além disso, tu
trabalhas com astrologia, atende as Sim, pessoas? sim, atendo, sim. Eu comecei a trabalhar com atendimento. Tem algum contato que... Sim, é o meu site, amandacosta.com.br. Eu acho que é a melhor forma. Tenho também o Insta, amandacosta.astrologia. Por ali as pessoas entram em contato contigo e marcam. Isso, podem ter uma informação sobre como funciona, né? E também no Facebook, Amanda Costa Astropoética e Amanda Costa Astropoética 2, que tem 2 perfis lá. No Facebook tinha aquele foi insuficiente. Sim, a geminiana tem que ter 2 perfis, né? E eu tenho um outro livro publicado também, que é anterior ao livro sobre astrologia na obra do Caio, que se chama Astrologia, o Cosmos e Você. Publicado em 2003, na época que eu ainda escrevia para Zero Hora. Eu comecei a escrever na internet, logo que a internet começou, em 96, Portal Terra, e para Zero Hora em 99, escrevendo colunas primeiro diárias e depois semanais, para o Caderno Dona, né, que foi a última fase, até 2014. Então foram 15 anos de Zero Hora. Também para outras mídias do grupo RBS, né? Pioneiro durante pouco tempo, Diário de Santa Maria, o jornal também de Santa Catarina, e algumas participações de TV, no Octo e antes na TV Com, né? E esse livro já fez 20 anos agora. Eu queria ter feito uma edição especial, mas não foi possível. A pandemia atrasou muita coisa, né? Então, é uma obra que assim, já não era tão nova, né? Mas para mim ainda é uma obra de juventude. Eu pretendo fazer um upgrade ali, dar uma trabalhada no livro. Astrologia, o Cosmos e Você. É um livro bem bonito também, fiz com a Clô, pela RBS, mas com a Clô Barcelos, que é da Libreto. Fazendo a edição gráfica. E esse livro foi premiado também. Vê que interessante, um livro de astrologia, receber o Prêmio Açorianos de Literatura. Olha só, que legal. É que tu escreve muito bem. Obrigada. Então, é uma das artes, né? Obrigado, Amanda. Muito obrigado. Foi uma alegria conversar contigo. Esse foi o podcast de estreia Rua da Margem, aqui no canal Adjuntos. Até a próxima. Adjuntos, a gente pode mais.